Cláudio Humberto, direto de Brasília, com destaque da política, o principal assunto do dia, as negociações aí para os ministérios do governo que começa no dia 1º de janeiro do ano que vem. Cláudio, bom dia para você. Pois é, muito bom dia Pedro Campos, bom dia Sônia Blota, bom dia Brasil. Cláudio, bom dia Pedro. Bom dia. Você vê, né, nós estamos aí há pouquíssimos dias de começar o ano, começar o governo, e o cara que será ministro não sabe que será ministro, né? Pode até ter uma certa esperança, mas nem sequer faz ideia de qual ministério vai ocupar, porque do contrário teria sido anunciado ontem, né? O que a gente mostra assim uma preocupante improvisação do futuro governo. Ontem o anúncio de 16 ministros não causou grande surpresa, a não ser pela confirmação de Geraldo Alckmin, vice-presidente eleito no cargo de ministro do Desenvolvimento. E ele foi escolhido, aliás, uma escolha que foi bem recebida pelo setor produtivo, porque afinal de contas é alguém com quem se pode conversar no novo governo, um governo marcado por discursos radicais, né, de vingança, de eles não conseguem descer do palanque, continuam fazendo até ontem. O próprio presidente da República anuncia os seus ministros, mas dá um jeito de dar uma esculhambada geral no atual governo e tal. Eles continuam em campanha, né, e com isso acabam assustando muito as pessoas, né, deixa as pessoas um tanto quanto apreensivas, e é por isso que ninguém topou ser ministro do Desenvolvimento Econômico, Desenvolvimento Industrial, seja lá qual for o nome que esse ministério terá, porque não confiam mesmo nas intenções do futuro governo em relação ao setor produtivo, né? Então, o mesmo acontece na agricultura. O presidente eleito chamou o agronegócio, né? Denominou os integrantes, os brasileiros que tornaram o agronegócio a melhor notícia da economia brasileira. Só tem boas notícias para nos dar. Mesmo durante a pandemia, teve um setor que cresceu. Foi exatamente o agronegócio. O agronegócio está ali segurando a onda, é a nossa grande locomotiva da economia, é o agronegócio. E o presidente eleito disse que aquilo ali era tudo um bando de fascistas, né? Foi a expressão que ele usou. Então, assim, como é que eles vão encontrar alguém da área, né, do setor, um especialista e tal, que confie ou que queira representar os interesses de um governo cujo presidente pensa dessa maneira? Então essa é uma outra preocupação. Do ponto de vista geral dos indicados ontem, teve algumas obviedades, como por exemplo Márcio França, né? Afinal de contas ele era um indicado ali do Partido Socialista Brasileiro, esperava-se mesmo que ele ocupasse um cargo, e coube a ele Portos e Aeroportos, um novo ministério para ser criado. Ele tem pouco tempo para se organizar, inclusive a sua equipe, uma equipe para ocupar cargos que ainda não existem, é tudo muito improvisado, né? E também nós vimos a contemplação com os cargos, né, daquele núcleo ideológico muito próximo do presidente eleito, o pessoal do PT e os seus puxadinhos, além do PSB, o PCdoB também ganhou cargo, enfim, aquela coisa mais ideológica, né, mais política e ideológica. Aqueles primeiros ministros anunciados era uma coisa meio que da cota pessoal do presidente, agora foi da cota política. Só que dessa cota política ainda faltam muitos ministros, né? Ministros importantes, como por exemplo da Agricultura, ministro de Minas e Energia, ministro do Meio Ambiente, são pautas e pastas que de fato são importantes, né, para o país. Esses ministérios são meio que perenes, né? Ninguém ousa acabar com o Ministério da Agricultura, com o Ministério de Minas e Energia e tampouco com o Ministério da Economia. Agora, o presidente vai resolver tudo isso, não tenho dúvida, até terça-feira ele liquida esse assunto, mas como ele já prometeu que o faria, mas ele tem o problema mais sério que ele tem enfrentado é o de Simone Tebet, né? Ela foi candidata do MDB à presidência da República, e desde então ela vem tendo problemas, sofrendo oposição dentro do próprio partido do MDB, do chamado MDB lulista, é aquele pessoal que apoiou a candidatura do presidente eleito desde o primeiro turno. E é gente lá que também andou como o presidente eleito enrolado em muitas acusações, inquéritos, denúncias, operações policiais, etc. É o MDB do Nordeste,
e também do norte, né? Sobretudo dessas duas regiões. É um MDB liderado por figuras como Renan Calheiros, por exemplo. O Renan Calheiros não suporta a Simone Tebet por vários fatores, mas principalmente porque ele não perdoa, ele é vingativo, ele não perdoa o fato de ela ter sido ela o fator que derrotou a candidatura dele à presidência do Senado quando ele disputou com o Davi Alcolumbre. Quem o derrotou foi exatamente Simone Tebet, integrante da sua bancada, né? E o Renan Calheiros não perdoa isso, não quer ela no ministério, está aí essa queda de braço, né? O problema é que o Renan Calheiros também não tem ação, tem poder limitado, né? Ele não quer, ou talvez não goste, né? Mas não tem esse poder de veto, assim, digamos, né? Não impede, mas dificulta, tem dificultado muito. Até porque é o seguinte, na cabeça desses MDBistas do Nordeste, Norte e Nordeste e de outros estados que estão com Lula desde a primeira hora, é o seguinte, ó, se vai ter ministério para o partido, esse ministério tem que ser nosso, não tem que ser da Simone Tebet. Essa é a questão. E a Simone Tebet também, uma das alegações que tem sido feitas contra ela, no âmbito interno ali dos lulistas, é que, afinal de contas, o apoio dela no segundo turno foi um ato político importante, mas do ponto de vista eleitoral não resultou muito, né? Não acrescentou votos a Lula no segundo turno, né? O Lula teria tido o mesmo desempenho com ou sem o apoio dela. Aí era uma obviedade isso, né? Porque, afinal de contas, quem queria votar em Lula no primeiro turno, votou em Lula. Ninguém, enfim, quem votou em Simone Tebet queria votar nela, né? Não queria votar talvez no Bolsonaro, porque, embora do mesmo campo ideológico, não se recusavam a votar no Bolsonaro. Mas não significava também que no segundo turno, como de fato se confirmou, votariam no Lula. Bom, o fato é que o Lula vai ter que, ele é muito hábil, muito paciente, sabe seduzir, né, sabe conversar, ele com toda certeza vai resolver isso, mas este é o principal entrave para a definição porque tudo isso libera tudo. Uma coisa que irrita muito o presidente, me disse uma pessoa muito próxima dele, é que a Simone Tebet tem uma turma, ela própria e a turma dela vive plantando coisas que é para pressioná-lo, né? Por exemplo, que ela recusou este ou aquele ministro, tudo conversa mole, ela não recusou nada porque ela não recebeu convite nenhum para se preocupar, cargo nenhum, mas vai receber. Talvez sobre para ela, se não for um ministério minimamente relevante, uma estatal, mas ela, com toda certeza, ela será contemplada. O presidente é muito reconhecido o fato de ela ter, no segundo turno, se empenhado, gravou vídeos esculhambando com Bolsonaro e tal. Para ele isso é um fator importante, ela deve ser contemplada, mas ele vai ter que encontrar uma forma de contemplar ou de agradar também esse MDB que veta ou que gostaria de vetar o nome de Simone Tebet do Ministério.